Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando. Hoje nós vamos falar, como o título está dizendo, sobre as patentes, e nós vamos falar quanto que elas custam às economias. As patentes são algo que não se discute, não se sabe muito, é uma coisa muito, vamos dizer assim, aceita na nossa sociedade. Alguém imagina que você tem uma ideia que você a patenteia, porque é uma questão de propriedade intelectual e tal. Mas a maneira como as patentes têm agido de acordo com os acordos mundiais, dentro do nosso sistema mundial que ainda é capitalista, muitas vezes ela suprime o acesso de alguns países a alguns produtos. No caso, eu estou falando aqui de produtos ligados à saúde, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre o Brasil especificamente, mas serve para várias outras evoluções de pensamento. Antes disso, eu vou pedir para você deixar seu like, deixar seu comentário logo depois do vídeo, ou durante o vídeo, se você quiser. Aí ele tem um vídeo gravado, né, um podcast gravado. E também para você contribuir com a gente compartilhando para que mais pessoas tenham acesso a isso. Não é um assunto que chame muita atenção, mas é um assunto que a gente deve procurar participar, entender, porque faz parte da nossa convivência, da nossa vivência, das políticas, dos governos, das empresas, e é essencial que a gente entenda um pouco o mundo que a gente vive, porque a maior parte de nós trabalha, está ali correndo atrás e não está vendo as coisas que estão acontecendo. Eu estou com um texto um pouco longo aqui, que eu fiz uma pesquisa aqui em vários lugares, mas na realidade eu não fiz tantos lugares, fiz num portal muito conhecido, que é Outras Palavras, no setor de outra saúde, e são dois repórteres, mas ainda assim eu vou resumir eu fiz enxertos de pesquisas em outros lugares, para poder explicar alguns termos, mas assim, basicamente é do portal Outras Palavras, né? Não é um assunto muito fácil de você pesquisar, quando você pesquisa, pode ser por IA ou pode ser nos próprios portais, nos próprios portais como esse e outros que têm matérias sobre o assunto. Em geral você está dentro do mainstream, então você não tá vendo o contraditório, né? Então eu não vou simplesmente meter o pau nas questões das patentes, eu vou dizer os acordos que foram feitos, que poderiam ter sido feitos de outra forma, e que de repente eu entendo, né, que a pessoa teve uma grande ideia, que ela patenteia e tudo. Mas quando você vê, por exemplo, que algumas empresas dessas são financiadas por governos, aí elas fazem financiadas para descobrir uma determinada coisa, para desenvolver um determinado produto, e depois financiadas, elas ganham a patente, depois elas passam a vender, elas vão ficar milionárias, e esses acordos impedem acesso. Eu vou explicar isso aqui, né, durante o programa. Ele impede acesso de outros países menos desenvolvidos, acesso a isso. E aqueles que têm acesso por um valor pago que às vezes muitas vezes superior, e essas patentes custam muito para cair, tem tantos anos e parará. Vamos ler aqui que a gente vai se explicando para o vídeo não ficar muito, muito grande, né? Vamos começar. Há 3 décadas no Brasil, o Brasil se curva ao TRIPS, eu vou explicar, de acordo com a OMC, que regulamentou propriedade intelectual para garantir fartos lucros à Big Pharma. Olha bem, esse TRIPS, feito pela OMC, Organização Mundial do Comércio, entre os países que estão representados na OMC, nem todos estão, houve uma regulamentação da propriedade intelectual, até aí tudo bem, mas o TRIPS foi feito de uma forma que ele garante fartos lucros da Big Pharma. Então é um processo realmente liberal ou neoliberal, e é hora da gente enfrentar os seus efeitos se quisermos reverter a devastação da indústria nacional e garantir mais remédios à população. Então se trata disso. Muito bem.
O primeiro artigo aqui é do Guilherme Arruda, jornalista do site Outra Saúde. Ele é historiador de formação. Não tenho acesso a outras coisas do currículo dele, não trouxeram aqui. Eu vou fazer algumas explicações, algumas definições para se entender a matéria. O Acordo TRIPS da OMC oferece padrões mínimos para a proteção da propriedade intelectual, incluindo patentes, mas não obriga diretamente o pagamento de valores por patente. Ele exige que os países membros concedam direitos de patente para invenções, tanto produtos quanto processos, em todos os campos da tecnologia, desde que sejam novas, envolvam atividade inventiva e sejam suscetíveis de aplicação industrial. Então, essa é a letra da lei, dentro do mainstream, né, que não está discutindo aqui outros parâmetros. Quando ele diz aqui que não obriga diretamente o pagamento de valores por patente, a gente vai entender como é que isso é formado. O acordo TRIPS aqui, o TRIPS significa o seguinte: aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio. Ele exige proteção de patentes. Os membros devem tornar as invenções patenteáveis em seus próprios territórios, com algumas exceções. Direitos do titular de patente. O titular de patente tem o direito de impedir terceiros de fabricar, usar, vender ou importar o produto ou processo protegido por patente. Tá, isso aí, então, eu criei a coisa, eu sou dono da patente, e então você não pode sair criando aí, fazendo alguma coisa com aquilo que eu fiz, com a ideia minha. Sistema de patentes. Os países membros devem ter um sistema de patente eficaz para proteger as invenções. Isso é a letra dos acordos, tá, gente? A letra do acordo ela é uma terminologia técnica. As justificativas são justificativas vistas por eles técnicas. Algumas válidas, outras você sabe que você faz uso das palavras com as intenções e com a gama de conteúdos, de sentidos que você quiser colocar. O que o acordo de TRIPS, o acordo TRIPS não exige? Ela não exige pagamento de taxas, você não precisa ficar pagando taxa. O acordo não estabelece valores específicos para pagamento de taxas de patente, mas os países membros podem definir suas próprias taxas, desde que você mantenha a exclusividade. A exclusividade do sistema de patentes. Embora o acordo exija proteção por patente, ele permite que os países membros usem outros sistemas de proteção, como sistemas sui generis para variedades de plantas, por exemplo. Com o acordo TRIPS, como é que ele afeta os valores das patentes? O acordo visa harmonizar as leis de patente em diferentes países, o que pode levar a um aumento nos custos para obter e manter patentes, especificamente em países em desenvolvimento. É aí que entra o valor que eles não obrigam. Eles não obrigam, não taxam, mas é um acordo, né? Você só pode tirar aqui se nós chegarmos a um valor razoável. Em resumo, o acordo TRIPS estabelece obrigações para a proteção de patentes, mas não determina explicitamente pagamento de valores por elas. Os países membros podem definir suas próprias taxas de patente e o acordo visa garantir que as invenções sejam protegidas independentemente do país onde são patenteadas. Observe que alguém pode patentear uma coisa daqui de dentro, mesmo não sendo daqui. Países que não aderem a esse acordo TRIPS podem obter os medicamentos através de importação paralela, licenciamento compulsório ou acordos comerciais. Acordos bilaterais, ele faz acordo com um país que tenha conseguido a patente e recebe uma importação através daquele ali, quer dizer, uma importação paralela, não com o país de origem, mas com um paralelo a ele, ou um outro que você tem um acordo bilateral, se for o caso. E licenciamento compulsório, que é uma lei dentro do próprio país. O licenciamento compulsório permite que um país produza medicamentos patenteados sem a permissão do detentor da patente em situações específicas. Você não vai contra o mundo inteiro. A importação paralela são situações específicas definidas em lei e dado conhecimento do detentor de patentes. E a importação paralela envolve a compra de medicamentos de um país onde já foram vendidos legalmente a um preço mais baixo sem a autorização do detentor da patente do país de destino. Além disso, sem autorização do detentor de patente lá no país de destino. Além disso, acordos comerciais bilaterais ou multilaterais podem ser estabelecidos para garantir o acesso a medicamentos, especialmente em situações de emergência em saúde pública. Normalmente é por aí. Fora disso, não é muito usado. A importação paralela permite que os países comprem medicamentos patenteados do mercado onde eles são mais baratos.
contornando a patente no caso. A importação paralela é uma ferramenta importante para países em desenvolvimento, especificamente aqueles com capacidade limitada de produção local. Isso aí são justificativas. O licenciamento compulsório é uma ferramenta legal que permite aos países produzirem ou importarem versões genéricas de medicamentos patenteados sem autorização do detentor de patente. Quer dizer, é uma espécie de pirataria, né? Mas uma pirataria organizada, legalizada, apesar de não ter diretamente a detenção de patente. Por quê? Porque o cara fala assim, ó, aqui eu tenho uma nação, aqui tem pessoas necessitadas, eu vou fazer isso aí e vamos ver como é que a gente vai resolver, como é que eu vou importar e tal. Esta ferramenta é usada em situações de emergência de saúde pública, como pandemias ou quando o acesso a medicamentos essenciais é limitado. Ou seja, quando o laboratório que produz não produz uma quantidade razoável, então tem que assistir a muitas pessoas. Se faltar para todo mundo, o pessoal morre. Então o cara se torna uma emergência nesse sentido, ainda que não seja uma pandemia. A declaração Doha da OMC reconhece o direito de países em desenvolvimento de usar esse licenciamento compulsório para garantir o acesso a medicamentos, porque ela verifica que de repente eles têm muita gente ou de repente eles têm muita gente e pouco dinheiro. Os acordos normalmente são bilaterais ou multilaterais, podem ser negociados para estabelecer acesso aos medicamentos. Esse acordo pode incluir disposições sobre preços, fornecimento e transferência de tecnologia. Podem ser particularmente importantes para garantir o acesso, né? O acordo TRIPS prevê salvaguardas para a saúde pública, permitindo que os países implementem medidas para garantir o acesso a medicamentos, mesmo que se afete os direitos de propriedade intelectual. É um acordo, né, que, se não tivesse, se o entendimento fosse outro, as pessoas teriam acesso, fabricariam genérico, importariam e passariam a fabricar aqui, ao avaliar como é que foi produzida pela tecnologia do outro, o que seria bastante razoável em termos humanos. Mas como nós temos aí a questão do ganho de alguma coisa, da propriedade de alguma coisa, que a nossa sociedade só raciocina com esse tipo de coisa, então, para medicamentos, principalmente, porque trata-se de saúde, quer dizer, é uma forma de você colocar a commodity, né? A ideia da commodity, da produção de algo, inclusive com valores agregados, bastante valor agregado, né? Porque a pesquisa está junto, o recipiente dos medicamentos, o princípio ativo do medicamento que é desenvolvido assim, o assado, buscado lugar tal, outro tal, e tudo isso aí cria um valor agregado que faz aquela substância salvadora, vamos dizer assim, uma mercadoria cara. A questão é ser mercadoria, é isso que eu discuto. Alguns pontos de vista dizem o seguinte, mas é claro, o cara está produzindo e tal, houve investimento e ele tem mais o que ganhar com isso e parará. Outras correntes raciocinam o seguinte, é um bem para a humanidade, é justo que ele ganhe o valor dele, mas não seja o maior valor do mundo. É essa que é a discussão que eu entro nela aí. Esse acordo TRIPS, eles são frequentemente considerados um exemplo da influência do neoliberalismo em nível global, especialmente no que diz respeito ao comércio internacional e à proteção de propriedade intelectual. O neoliberalismo, como ideologia e prática política, enfatiza a liberalização do comércio, a redução de intervenção estatal na economia e a proteção de propriedade privada, incluindo a propriedade privada daquilo que foi produzido intelectualmente. Os acordos TRIPS implementados no âmbito da Organização do Comércio Mundial, a OMC, estabelecem padrões mínimos para a proteção dessa propriedade intelectual no nível global. E então isso significa que nós somos um mundo efetivamente capitalista e um ou outro país aí, né, que ganha um pouco mais de poder, consegue, vamos dizer assim, bater de frente, mas a maioria não o faz, né? Os países, quando desenvolvem, eles se tornam automaticamente capitalistas. E mesmo que tenham partido de um país socialista ou quase isso. A China é um exemplo disso, né? A China não desrespeita esses acordos, ela se submete à ONU e aos acordos, e eventualmente alguns países desses mais fortes conseguem fazer uma pressão para a proteção dos seus nacionais. Mas ainda, o raciocínio do mundo ainda é muito de produção, de propriedade privada, de mercadoria. Mesmo quando um governo central, que é um governo que intervém na economia, que planeja a economia, ele consegue que
no âmbito de dentro do seu país, ele consiga que as práticas sejam feitas de uma forma que não prejudique ninguém ou prejudique o mínimo, ele não simplesmente bate de frente com isso. Ainda se conversa, ainda tem-se o respeito aos acordos, né? Até certo ponto. Liberalização do comércio. Os acordos TRIPS buscam facilitar o comércio internacional, garantir a proteção de direitos de propriedade intelectual, o que pode ser visto como um elemento da agenda neoliberal de liberalização econômica. Quando você faz um acordo dizendo que você vai garantir a proteção de direitos de propriedade intelectual, você está preocupado com a propriedade intelectual, tá? Por isso que isso aí é um modelo liberal ou neoliberal. Você vê que os acordos foram feitos para a proteção da propriedade intelectual. Os acordos não foram feitos para assistência da população mundial, né? Então essa é uma ótica que eu quero chamar a atenção. Isso está errado? Bom, se todo mundo achar que está certo, tudo bem, vamos raciocinar todo mundo dessa forma. Mas isso aí resguarda uma boa fatia de prejuízo para alguns e uma boa fatia de ganhos para outros. O neoliberalismo ele preza pela redução da intervenção estatal. Porém, mesmo em países que têm essa intervenção mais presente, como a Coreia já o teve, porque não teria crescido tanto, como a China está tendo, Vietnã, etc., mesmo quando não tem essa intervenção, mesmo quando tem essa intervenção lá dentro, esses países não ficam isolados, eles conversam com o resto do mundo é liberal. Todos nós agimos de maneira liberal, mesmo a esquerda não consegue sair disso. Quando governa, acaba governando dentro desses parâmetros, mesmo que eles sejam sofríveis, exemplo disso é o próprio Brasil. A ênfase no direito de propriedade intelectual nos TRIPS alinha-se com a visão neoliberal de proteger a propriedade privada, incluindo a propriedade intelectual como direito fundamental. Já li isso. Vamos continuar então. Agora vamos direto ao arquivo. O artigo. Saúde é dependência? É a primeira pergunta que o Guilherme faz aqui. Há 30 anos o Brasil abriu de bom grado a um acordo que dinamitou sua indústria farmacêutica e encareceu o preço de remédios para a população e para o SUS. Até então não se admitia patentes a medicamentos no país. Não era admitido. Mas em 1995, o governo Fernando Henrique Cardoso teve a pressa em aderir ao Tratado da Organização Mundial do Comércio, que regulamentava o registro da propriedade intelectual, inclusive de medicamentos. Hoje é possível perceber que os resultados foi a drenagem de recursos nacionais a corporações estrangeiras e a uma indústria vulnerável e dependente que é a nossa. O nome do instrumento que fez o Brasil curvar-se às Big Pharmas é o Acordo sobre Aspectos de Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, o acordo que nós vamos chamar simplesmente de TRIPS. Nos dias de hoje está absolutamente claro que o acordo TRIPS resultou em uma harmonização mundial do regime de propriedade intelectual em benefício dos detentores da grande maioria das patentes. Exemplo, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Suíça e Japão. Veja bem, que são os países mais centrais, exceto aí talvez o Japão. Assim descreve Reinaldo Guimarães, vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, as consequências da vigência do acordo. O fato de que as patentes farmacêuticas foram incluídas num tratado como um dos seus pilares trouxe imensos impactos negativos também ao Brasil devido a uma série de erros em que se inclui a aprovação apressada de uma lei de patentes de 1996. No plano do Complexo Industrial de Saúde, a grande maioria das patentes é de propriedade das Big Pharmas. No início, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, conhecido como INPE, que é um órgão brasileiro que tem como missão avaliar e conceder registros de propriedade intelectual, cerca de 90% das patentes depositadas em todos os setores industriais pertencem àqueles que não são residentes do Brasil, aponta o Reinaldo Guimarães. A despeito de importantes medidas que mitigaram algumas distorções, o pós-TRIP teve como consequência o aumento do preço de muitos medicamentos, onerando a população e também onerando o Sistema Único de Saúde, que é um grande sistema. E deu um prejuízo bom, acumulado esse prejuízo. Outros países do sul global, como Índia e China, viveram outros processos ao tomarem decisões políticas distintas do processo de adesão ao acordo TRIPS e à Organização Mundial de Saúde do Comércio. Por quê? Porque esses países eles estavam protegendo seus nacionais.
Em entrevista à Outra Saúde, pesquisadores e ativistas apresentam medidas, entre elas a utilização mais ousada das chamadas quebras de patente, para enfrentar os efeitos devastadores dos acordos TRIPS, em especial a crise de acesso a medicamentos. Essa quebra de patentes, ela não é feita automaticamente, ela demanda um tempo, tá? Bom, o Brasil precisa colocar a licença compulsória no horizonte para não se acovardar frente ao poder da Big Pharma. Somos um grande mercado, temos instituições de pesquisa, temos capacidade produtiva, defende Veriano Terto Júnior, que é o vice-presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a chamada BIA. O futuro entrega a exploração primeiro-mundista. Para Reinaldo Guimarães, a aprovação do acordo deve ser compreendida nos marcos da correlação de forças vigentes no mundo há 30 anos. Essa nova etapa do capitalismo e a criação da OMC/TRIPS, ambos liderados pelos Estados Unidos da América, ocorreram após o desaparecimento da União Soviética e do campo chamado do socialismo real e foram radicalizados na década de 1990 na conjuntura do unilateralismo, porque não havia nada que se opunha com tamanho força de enfrentamento. Se bem que claro que a unilateralidade facilitou isso aí, mas assim, eu não vejo também muita maneira de a gente raciocinar se houvesse a União Soviética, em que isso aí iria criar um embate que poderia fazer com que talvez esse bloco socialista criasse um outro modelo de acordo e quem quisesse aderisse para o lado de lá. Seria uma oposição razoável. Mas a China é muito forte, ela consegue fazer não aderiu ao acordo, mas nem por causa disso detona ele. Então isso é uma coisa meio relativa, essa opinião dele, que eu posso estar enganado. A adesão à Organização Mundial do Comércio foi vinculada à assinatura do TRIPS, o que, em um momento de apogeu das ideias do livre comércio, da globalização neoliberal, que nós estamos ainda em vigência dela, levou muitos países a aceitar os termos do tratado, que se mostrariam amplamente desvantajosos para o sul global. A duração mínima de 20 anos de patente. Depois ela cai, né? Mas é bastante longa. Foi uma das imposições da uniformização promovida pelo acordo, né? Eles chamam isso de uniformização. Eles deviam chamar isso de pretensão, né? Quer dizer, o camarada tem a patente durante 20 anos, ele foi financiado, ele chegou, ganhou a patente, ele vende com a patente por um preço absurdo, mesmo que a produção daquilo ali seja um valor ínfimo. A repercussão do TRIPS no Brasil foi quase imediata, pois o governo Fernando Henrique Cardoso, no seu ponto de vista, foi muito aderente à geopolítica unilateral e, com a maioria no Congresso, ele decidiu aprovar a toque de caixa, em 1996, uma nova lei de patentes que atendia às exigências do tratado, avalia o vice-presidente da Abrasco. Veja bem, havia inclusive um prazo para essa adesão, ou um prazo para poder se acostumar com a coisa. Aqui, eles fizeram rapidamente um processo, né? E aprovaram a nova lei das patentes, a toque de caixa. Então ficaram alguns furos e nós fizemos uma adesão logo tão imediata que o prejuízo começou a ser muito grande. A legislação vigente até aquele momento, que seria o Código de Propriedade Industrial, não admitia concessão de patente para produtos químico-farmacêuticos e medicamentos. O resto tudo bem, mas esse aí não, porque isso aí tem problema com a população. Ou seja, medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação. Já sobre a nova lei, que vigora até hoje, facilitou significativamente as concessões a empresas do exterior, o então senador Darcy Ribeiro escreveu no ano de sua aprovação, 1996, que ela entrega o nosso futuro de mãos atadas à exploração primeiro-mundista. O presidente FHC aderiu ao neoliberalismo e nos está vendendo barato, disparou o parlamentar Darcy Ribeiro. Tá. Os efeitos da Lei 9.724/96, o ano de sua criação, podem ser mensurados em números. Até 1996, a relação entre depositantes de patentes não residentes e residentes no Brasil era aproximadamente 70% dos não residentes e 30% dos residentes. Já era desvantajoso para nós, mas porque eles tinham mais pesquisa, mais financiamento. O ano seguinte saltou de 80% contra 20%. E em 2010 já saltou de 90% contra 10%, relata Guimarães. E hoje deve estar menos de 10%.
Nos marcos de uma economia crescentemente penetrada pelo capital internacional, as grandes farmacêuticas do norte global figuram com proeminência. Segundo a plataforma de dados de patenteamento do setor farmacêutico, há 10 vezes mais patentes de medicamentos em nome de estrangeiros do que registros por laboratórios do Brasil. Seguiu-se daí a ameaça de uma forte alta do custo dos remédios. O governo brasileiro foi obrigado a promover ações que mitigassem os efeitos da legislação aprovada naquele projeto para colocar o país em conformidade com o acordo do TRIPS. Em entrevista no ano passado a este boletim, Reinaldo Guimarães indicou o seguinte, 3 delas: aprovação de leis de genéricos, criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e em 2003 a inauguração de uma política de restrição ao preço de alguns fármacos por meio da criação da Câmara de Controle de Preços de Medicamentos. Essa última, como já debateu aqui esse portal Outra Saúde, ou outras palavras, é uma ferramenta mais limitada do que parece. A questão dos genéricos aí, tá? O controle de preço de medicamentos. Com esses medicamentos, o custo final de diversos medicamentos, ainda que não de todos, se reduziu para a população, mas não tanto. O que não pode ser mitigado, quando eu digo não tanto, é porque às vezes a matéria-prima, quando fabricada, o custo é muitas vezes menor. É coisa assim, mais ou menos assim, você gasta 500 pau para poder produzir o medicamento e ele é vendido por 30 mil. Entendeu? E quando quebra a patente, ele cai, as leis daqui trabalham de uma tal forma que ele ainda custe 15 mil, vamos dizer assim. Mas o valor de produção dele é 500. Então é uma coisa assim meio esquisita. O que não pode ser mitigado foi o déficit na balança comercial de saúde, que só cresceu desde então, né? Porque começamos a respeitar uma lei leonina. A lei de patentes pós-TRIP feriu de morte a indústria nacional de ingredientes farmacêuticos, chamada IFAs, as substâncias químicas que servem como base de medicamentos, e o Brasil aprofundou sua dependência da importação desses insumos essenciais para sua fabricação. Os IFAs, que são as substâncias químicas que servem de base para os medicamentos. Estimativas do Ministério da Saúde apontam que o déficit de saúde chegou a 20 bilhões no ano passado, ano de 2024, o quádruplo da cifra registrada em 2000, que havia um déficit, mas não era tão grande. E em 2000 já estava sob a vigência do acordo. Se há 30 anos o Brasil produzia 50% dos seus IFAs, que ele próprio consumia, 50%, o país hoje importa 90% dos IFAs e 50% dos equipamentos médicos que utiliza, ainda segundo dados do Ministério da Saúde. Resultado, nós estamos com uma defasagem, criamos um acordo para nos prejudicar, é uma coisa que não dá para entender. Por que nós não podemos entrar num acordo que, não, mas aí você está protegendo a propriedade industrial? Tudo bem, mas a patente, tudo bem, é lícito, tudo bem que seja, mas é lícito também defender o nacional do seu país, pô. Nós vamos ficar financiando empresas estrangeiras, empresas multinacionais, empresas que se beneficiam de governos de alguns países e que nem beneficiam aquelas próprias populações, porque aqueles remédios são vendidos caros lá também. Em outubro do ano passado, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que nós importamos 55% de tudo que compõe o complexo industrial de saúde, entre IFAs e equipamentos médicos e etc., 55%. Um projeto que, pelo contrário, deveria ser símbolo da soberania sanitária no país, até porque nós temos centros de excelência, nós temos o SUS, nós temos capacidade de grandes laboratórios aqui. Quebrar patentes e aceitar licenças voluntárias é uma pergunta. Frente a tantas consequências negativas, Guimarães lembra que o Brasil não precisava ter reformado sua legislação patentária, com tanta pressa. Não precisava. Por quê? O pesquisador da UFRJ explica. O TRIPS previa um período de graça de 7 anos para que as indústrias dos países se adequassem ao novo regime. A Índia, por exemplo, usou os 7 anos. A China só entrou para o OMC em 2001. Já o Brasil resolveu aderir imediatamente. Além disso, a lei aprovada foi ainda mais rígida que as próprias exigências do TRIPS, na defesa dos proprietários das patentes. Quer dizer, na defesa do pessoal lá de fora. Nosso governo estava representando o pessoal lá de fora e não nós. Né? Por exemplo, nosso governo, no caso, do FHC, né? Por exemplo, admitir um reconhecimento retroativo de patentes cujo período de proteção já havia vencido.
E eles foram lá e pegaram esse medicamento aqui, também foi produzido lá, se houvesse um TRIPS naquela época, e tal. Então eles resgataram isso aí e passaram a pagar a patente. E já havia vencido a patente. Quer dizer, tipo assim, eu fabriquei uma coisa aqui, daqui 15 anos cai essa patente. Esses aí já tinham caído a patente. Esse dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Superior Tribunal Federal apenas recentemente. Que ele veio valendo desde aquela época, no bojo da pandemia Covid-19 por causa da pandemia. Ainda em 2001, a luta de países em desenvolvimento para reduzir as distorções causadas pelo tratado resultou na adoção da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e a saúde pública. Em meio a preocupações com o avanço da pandemia do HIV, a declaração deu aos estados o direito de decretar licença compulsória, ou seja, acabou esse negócio de patente. Medida popularmente conhecida como quebra de patente, quando o país decide parar de pagar royalties de um produto, de um medicamento em contexto de crise sanitária. Ele quebra a patente e passa a produzir aqui. Em um caso paradigmático, do ano de 2007, o Brasil exerceu essa flexibilidade do TRIPS e quebrou a patente do Efavirenz, um importante remédio para tratamento da HIV, durante a gestão de José Gomes Temporão, no Ministério da Saúde. Isso aí foi em 2007, na vigência do governo Luiz Inácio, né? No entanto, a corajosa medida nunca mais se repetiu, foi uma vez só. Por sua vez, um país como a Índia emprega regularmente essa licença compulsória, também tem, sei lá, 1 bilhão e 500 mil habitantes, se ele não fizer a licença compulsória, ela morre metade. E possui uma legislação extremamente desfavorável à concessão de patente para empresas estrangeiras, o que fomenta uma colossal indústria nacional de medicamentos genéricos. Tanto é que a Índia cresceu muito, ela estava até fabricando vacina na época da Covid. A experiência indiana já foi apresentada por este boletim, uma série de matérias aí para trás, que não vem ao caso, porque ele está falando de dentro do portal dele, né? Eu que estou lendo alguma coisa do portal de outro. Para tornar a situação mais complexa, a Big Pharma desenvolveu a estratégia das licenças voluntárias em que abre mão da patente de determinados medicamentos, mas apenas em um número reduzido de países que elas mesmas selecionam. Vou abrir para o Brasil, para o Laos, vou abrir para Nova Zelândia. Tá, o resto não. Então, com a expansão das licenças voluntárias, as empresas fomentam uma solidariedade corporativa. Né? Quer dizer, eu consegui aqui, divido com você que não conseguiu. Exclui alguns povos do acesso a medicamentos, mas outros não. Com isso, conseguiu em parte que a saúde deixasse de ser um ponto de tensão no TRIPS, explica Susana van der Pleg, advogada do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual, que é a GTPI, que acompanha a contestação de diversas patentes imerecidas que possuem essas corporações. Em geral, por ser um país considerado de renda média, o Brasil costuma ser excluído dos acordos de licença voluntária e paga preço cheio de diversos medicamentos que o SUS oferece gratuitamente para a população. Quer dizer, é o governo que paga. Assim, aí já vem o neoliberal e diz o seguinte, que se é gastança, né? Gastar com o nacional, não pegar aquilo como mercadoria a ser vendida para aquele que pode pagar e o que não pode não pague, porque essa que é a lei, isso aí é que é o correto. O correto não é você ter um Estado que recolhe imposto de tudo quanto é lado, principalmente dos pobres, 90% dos pobres, e pagar alguma coisa para eles próprios. Quando eu digo pobres, é o povo todo, né? Maioria. Em geral, por ser um país considerado de renda média, o Brasil é excluído. Assim, o orçamento da saúde vai sendo escoado em remessas a empresas estrangeiras. Gente, isso é terrível, sabe? Um caso particularmente ilustrativo é do Dolutegravir, explica Suzana, é um remédio, né? Um remédio para tratar o HIV também. Excluído da licença voluntária concedida a vários países do sul global, o Brasil foi excluído. O Brasil firmou um acordo de transferência de tecnologia com a farmacêutica britânica GSK/VIIV para produzir medicamento em Farmanguinhos, laboratório estatal ligado à Fiocruz. No entanto, os termos desse entendimento não foram tornados públicos e a cifra que o Ministério da Saúde paga pelo Dolutegravir ainda é 20 vezes o valor internacional. Enquanto o Ministério da Saúde compra a unidade do fármaco por R$ 4,40, o preço é 0,22, é 22 centavos. Olha a distância, tá? Vamos multiplicar por 1.000 só para a gente ter uma ideia de valor. Vamos multiplicar por 1.000 esses 22 centavos. Ficaria, vou mandar com a vírgula, 1, 2, 3 casas, ficaria 220.
O outro lá ficaria 1, 2, 3, 44 mil. A distância de 44 mil para 220 reais. Olha só. O governo pagaria, é só para a gente ter uma ideia de valor, um valor mais cheio, né? Porque centavo ali não dá uma ideia de valor. Então o governo pagaria 44 mil pelo medicamento, enquanto que ele valeria lá na fonte dos 220 reais. Na Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, né? Então, eu vou ler de novo. Enquanto o Ministério da Saúde compra uma unidade do fármaco por R$ 4,40, que eu chamei de 44 mil, o preço é de 22 centavos, que eu chamei de 220 reais. Na Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, que é onde ele adquire. Na Colômbia, o presidente Gustavo Petro fez história ao emitir uma licença compulsória para esse dolutegravir. Na Argentina, a patente do medicamento não foi nem concedida. O governo brasileiro, isso lá para trás, né? Porque se fosse hoje, com esse cara que está lá, ele ia pagar o triplo. O governo brasileiro está pagando muito caro. Está sendo extorquido pela indústria farmacêutica transnacional por empresas como a Vive, Gilead, GSK, Pfizer e Moderna, alerta Suzana. E isso no nosso governo atual de esquerda, hein? Que o pessoal fala que é comunista, né? Que está levando o Brasil para o comunismo. PQP. Que fazer, né? Não obstante as licenças compulsórias e voluntárias, multiplicam-se as crises de acesso em que milhares ou milhões de pacientes não conseguem obter remédios de que precisam, já que o acordo TRIPS garantiu ampla margem para que as corporações tenham a palavra final sobre o preço dos medicamentos e vacinas que comercializam. Como é sempre o entendimento e eles são fortes, eles não impõem preço. É tudo negociado com o poder deles. Então você sempre paga caro. Então eles impõem preço, sim, tá? Especialmente no caso das enfermidades como tuberculose, hepatite C e HIV/AIDS, consideradas doenças negligenciadas ou associadas a grupos vulneráveis, o alto custo pode levar à não aquisição do medicamento por governos, em especial nos países do sul global, com parcos recursos. O Brasil, ele é um país pobre na maneira de tratar dos seus governos, das suas economias, mas ele é rico em commodities. Agora tem países que não têm essas coisas, né? São países que não têm uma indústria forte e não têm commodities, eles estão ferrados. Para muitos, trata-se de sentença de morte. No Brasil, que possui um sistema como o SUS e garante a distribuição gratuita de uma série de medicamentos, a população pode até não ficar sem remédios. Mas o custo desse fornecimento torna-se altíssimo para o poder público. Isso entra no orçamento, né? Quer dizer, nós estamos bancando com o nosso orçamento, a custo dos nossos impostos, do nosso povo sofrido do trabalho de cada um, seja ele formal ou informal, nós estamos garantindo lucros exorbitantes. Por quê? Se você pensa assim, você é comunista. Não se trata disso, se trata de termos práticos. Eu vou matar minha família porque eu vou fazer uma coisa bonita para um camarada que é bilionário, porque ele entende que é direito dele. E o direito à vida? Tem uma questão ética aí nessa história. Na visão do Reinaldo Guimarães, o importante passo para enfrentar essas distorções está na reorientação dos organismos de Estado que regem a política de propriedade intelectual. No Brasil, o órgão-chave nessa questão de patentes é o INPE, que, na minha opinião lá do Reinaldo, é tradicionalmente penetrado por conflitos de interesse derivados da presença de escritórios de advocacia, tanto lá quanto principalmente no órgão formulador da política brasileira, que é o Grupo Interministerial sobre Propriedade Intelectual. Ele avalia. Quer dizer, eles conseguem colocar um escritório ali colado no INPE para poder forçar, tipo, mais ou menos como se fosse um lobby, mais ou menos para forçar que os acordos sempre sejam vantajosos para o exterior. Como se aquilo ali fossem leis, né? Uma lei divina, talvez. O advogado do GTPI, a Suzana van der Plag, e vice-presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, Luveriano Terto Júnior, os dois participaram neste ano da terceira cúpula global de propriedade intelectual e acesso a medicamentos, que teve o tema TRIPS @30. A crise do acesso, realizada no Marrocos entre 13 e 15 de maio desse ano. A conferência reuniu comunidades e governos e organizações internacionais para debater o impacto dos acordos TRIPS na saúde pública, especialmente em países de baixa renda.
baixa e média renda. O Brasil tem baixa renda. Suzana, que apresentou na cúpula o intrincado caso do dolutegravir, destaca que a mobilização social é considerada indispensável para reverter o atual cenário. Eu estou fazendo esse programa aqui, lendo de coisas que eu só entendi porque li, mas a nossa população está absolutamente sem saber disso aí. Não tem a menor noção, né? Isso em estratos médios, pessoas até estudadas. Por quê? Porque isso não é um veiculado. Eu estou veiculando, mas eu sou um canal pequeno, não vou conseguir fazer a cabeça de ninguém, não vou conseguir trazer informação para a maioria, porque o meu canal é pequeno. O YouTube não vai mostrar meu vídeo, principalmente com esse texto aí, porque, com esse tema, né, patente e tal. Por quê? Porque o YouTube também é internacional, né? Se tiver alguma coisa dita de maneira muito perigosa num vídeo, se essa coisa for de esquerda, não passa, se ela for de direita, passa. Até por aí. Infelizmente, a gente é obrigado a raciocinar com esquerda e direita, que é uma coisa que eu não gosto. Eu acho o seguinte: funciona ou não funciona, praticamente, funciona ou não funciona, salva e não mata, ou não mata porque salva, isso para mim é prático. Né? Agora, essa coisa antiética de você ficar defendendo a fortuna de um cara, de pessoas que já são milionárias, como se elas tivessem que ser milionárias para continuar bancando coisas que salvam a humanidade. Mas salvam quais? Quem eles querem. Se eles não quiserem, não tem quem eles querem. Olha bem, é difícil isso. Vamos lá. Além disso, destacou... tem um texto aqui antes. O caminho mais discutido na cúpula para superar os efeitos negativos desse acordo TRIPS foi a conscientização das populações, especialmente as mais vulneráveis, sobre os impactos do acordo TRIPS e unir isso à luta ampla, fortalecendo a oposição às patentes, disse ele. Olha bem, eu entendo que ele está falando de mobilização popular para pressionar governos, e com muita gente em vários países dá para você conseguir mudar com a cara do mundo. Só que você não consegue mais isso, entendeu? Não existe mais essa coisa da pessoa. As pessoas hoje em dia estão lá discutindo, elas são individualistas, elas acham que isso aí não adianta nada, elas não vão para a rua, a maior parte não entende nada disso. Aí ficam uns outros imbecis aí falando, isso é coisa de esquerda, isso é coisa de direita, isso é coisa de comunista. Acabou, aí você morre a discussão, não se discute o tema em si, que é uma coisa que beneficia a população. Por quê? Porque as pessoas, inclusive, são mais ignorantes, têm dificuldade de entender esses textos, mesmo que você esmiúce. Né? E é capaz do cara falar, não, mas peraí, o cara produziu um negócio e tem direito de cobrar. Claro que ele tem direito de cobrar, e você de viver, imbecil. É isso aí. Além disso, como destacou Veriano, o Brasil precisa usar todo o seu peso econômico, político e científico para colocar a licença compulsória no horizonte. Inclusive, todo o seu peso econômico, porque nós somos um país rico, pelo menos de commodities, sim, embora nós sejamos um país não de indústria, mas de commodities, ou seja, nós somos primaristas, né? Somos economia primária, a gente não tem indústria, a gente só tem produtos para vender em bruto, in natura, né? Voltamos no tempo, no extrativismo, e nós temos nós temos uma política razoável, porque pelo menos o Lula tem uma penetração fora do país, e ciência nós temos para dar e vender. O Brasil conseguiu se desenvolver, apesar de tudo, para colocar essa licença compulsória no horizonte e não se acovardar frente ao poder da Big Pharma. Com uma população de mais de 200 milhões de habitantes, de pessoas, né, e uma não desprezível rede de centros de pesquisa e produção, que é verdadeiro, o país tem condições privilegiadas de negociar a sério com as farmacêuticas estrangeiras e impedir a imposição de tantas barreiras no acesso a medicamentos. Também precisa ser mais corajoso e democratizar as negociações para a incorporação das inovações. As grandes indústrias farmacêuticas internacionais concentram grande poder. Ter mais atores, negociar de forma intersetorial, envolvendo a sociedade civil, por exemplo, reforça o poder nacional para enfrentar negociações que realmente interessem ao país, ele defende. O Brasil precisa aplicar licenças compulsórias, parar de conceder tantas patentes para medicamentos e voltar a ter uma política corrente do SUS. O SUS tem que ser prioridade, não o lucro farmacêutico ser a prioridade. Em situações como a do dolutegravir, Farmanguinhos deve cumprir sua função social e não ser um laboratório para enriquecimento alheio, completou a advogada da GTPI. Além disso, no último período do governo da Colômbia,
no último período agora, o governo da Colômbia tem encabeçado a defesa de uma revisão exaustiva do acordo TRIPS. Esse pronunciamento do Conselho Geral da OMC, em pronunciamento ao Conselho Geral da OMC, o representante colombiano destacou que a propriedade intelectual está no centro dos debates mais importantes do nosso tempo, como a saúde humana. A proposta apresentada no ano passado pelo país prevê a realização de um estudo sobre o uso de patentes e licenças compulsórias e a concentração mundial da produção em um pequeno número de países, ou seja, para tirar lá a hegemonia das Big Pharma. Os governos do mundo, incluindo o brasileiro, realmente se comprometendo com essa proposta? Será que vai se comprometer? Resta ver, né? No entanto, os fatos mostram que, mesmo que não tome o passo de revisar as suas leis de patente entreguista, o Brasil dispõe de inúmeras opções para defender o direito à saúde, fortalecer sua soberania sanitária, promovendo acesso a medicamentos. Os caminhos estão colocados pelo próprio acordo e suas revisões, como a Declaração de Doha. O que é preciso fazer é força de vontade, decisão política e, de forma individual ou coordenada, implementar as próprias flexibilidades do TRIPS, né? Quer dizer, mexer naqueles adendos que o próprio TRIPS deixou para você discutir e, dessa forma, ampliar e democratizar a transferência de tecnologia. Muito bem. Agora, nesse mesmo portal, para confrontar a Big Pharma, farmacêuticas públicas, tem um texto aqui que eu não vou ler porque ele é imenso, mas ele tem um início aqui muito interessante, só vou ler esse início. É da Gabriela Leite, ela é editora do site Outra Saúde, não tem outra informação do currículo dela. De propriedade do Estado, geridas com participação popular e a serviço da saúde coletiva. É assim que o movimento pela saúde dos povos defende que a indústria de medicamentos e insumos deve ser. Um dos seus objetivos centrais é questionar o atual sistema de patente. Veja bem, já existe um movimento de saúde pelos povos, que é o que ela está falando. Então, ele lá em cima, na reportagem dele, estava falando que deveria se reunir as pessoas. Então, se você tiver movimentos em que você consiga esclarecer pessoas a fazer uma luta, essa luta crescer, daqui, povos, não são povos só daqui, povos de todos os lugares do mundo, e fazer uma associação entre vários países, nós podemos pressionar. É possível uma indústria farmacêutica que garanta equidade, promova a soberania aos países, oferecendo trabalho digno e respeito ao meio ambiente? É a aposta do Movimento de Saúde dos Povos, a MSP, uma rede de movimentos sociais que atua no mundo afora na luta pela saúde para todos. Foi lançado pelo MSP, neste mês, um documento de diretrizes políticas entre farmacêuticas públicas, um apelo para a superação da Big Pharma através de uma indústria ligada ao Estado ou aos Estados nacionais, que vão se congregar, que não opere na lógica do lucro e que desafie o sistema de propriedade privada. Isso é uma tese mais ou menos ousada. Pode desafiar não no sentido de querer que elas sumam, mas de bater de frente, de apresentar valores. Se nós aqui queremos fazer essa defesa sem o lucro, e eles lá continuam com o lucro, né, que eles se submetam ao mercado que está reagindo. Né? Para Sara Helena Gaspar, coordenadora do projeto da Public Pharma, ou seja, as farmacêuticas públicas do MSP do Brasil, o movimento busca uma mudança de paradigma. Não significa entrar onde o sistema não funciona. É o contrário, entender que o sistema não funciona de maneira geral e repensá-lo desde suas bases. Para isso, o documento começa definindo o que entende como farmacêutica pública. O princípio básico para o MSP é que seja controlada pelo poder público. Parcerias público-privadas ou entidades privadas que recebem financiamento público não se qualificam como exemplos, porque são privadas, uma parte é privada, circunscreve o documento. A farmacêutica pública, segundo Alan Rossi, coordenador global da iniciativa do MSP, é um conceito em disputa, muitas vezes cooptado pelo discurso neoliberal. Por isso, o movimento decidiu que, sob seu ponto de vista, a propriedade estatal é o aspecto mais importante e finalizado, ou seja, é só estatal. Além disso, também é necessário que haja participação social na tomada de decisões e que o desenvolvimento das tecnologias esteja a serviço da saúde pública. Tais farmacêuticas públicas, de forma como o SP busca estimular, já existem
inclusive no Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, por exemplo, se encaixa na definição de maneira geral. E segundo enfatiza Alan, o país tem mais de 2 dezenas de laboratórios públicos que, mesmo com dificuldades de financiamento, que não são priorizados pelos governos, são capazes de gerar inovações importantes, inclusive uma plataforma de RNA mensageiro própria. Para o MSP, os governos precisam ampliar o apoio e os recursos destinados a essas infraestruturas, dedicando ou dedicadas à invenção, à investigação, desenvolvimento, produção e ou distribuição de produtos farmacêuticos e outras tecnologias de saúde. Trata-se de uma pauta central para descolonizar paradigmas de saúde, desafiar a hegemonia corporativa e promover uma abordagem de saúde global baseada em bens comuns e na solidariedade, de acordo com o documento. Farmacêuticas públicas no sistema de patentes, a outra característica muito importante na definição do movimento de saúde para os povos, que ele fez sobre as farmacêuticas públicas, a busca pelo compartilhamento e cooperação na produção de tecnologia de saúde. Isso significa que, por princípio, elas devem opor-se ao sistema de propriedade intelectual vigente, explica Sarah e Alan. Segundo a pesquisadora, as patentes são um mecanismo de concentração de mercado e extração máxima de valor daquele conhecimento, o que é completamente oposto ao que a gente acredita que a farmacêutica pública deve ser. Continua a reportagem, mas ele fala bastante coisas, como viabilizar, etc. Eu não vou ler para não ficar extenso demais, vou terminar o vídeo aqui agora. Eu agradeço, então, eu peço que você deixe seu like, que você deixe seu comentário, passe esse vídeo para frente, compartilha, né? E assine o nosso canal. Muito obrigado pela sua assistência aqui, pela sua preferência, por você estar aqui conosco. Passe esse vídeo para frente, me ajuda a conquistar mais pessoas para ouvir o que eu leio. Eu tento trazer sempre cultura geral e informações o mais fidedignas possíveis. A maior parte das vezes eu não sou douto nos assuntos que eu veiculo, mas eu pesquiso e trago importantes contribuições de pessoas que têm capacidade e competência para tanto. Para falar por suas próprias vozes, né, aquilo que é conhecimento deles. Muito obrigado. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.